Agora, a começar por você, pergunta rápida para resposta rápida. Tamanho da tua frota e quantos veículos, digamos, de alternativas energéticas vocês têm? Bacana. Hoje na frota são 1.800 placas, contando aí como tracionadores mais de 800 e sendo destes mais de 30% movidos a energias alternativas. 248 cavalos 100% a gás, utilizando em sua maioria o biometano, que a gente está falando aí do combustível mais renovável, né? Além de elétricos pesados, e tanto da XCMG, Volvo e agora da Scania, mais recentemente lançado aqui na feira, e também veículos de pequeno porte elétricos. Certo. Bom, a Coopercarga também ela possui iniciativas relacionadas a veículos sustentáveis. A gente tem um viés muito sob o ponto de vista sustentável, sob o ponto de vista econômico, a gente tem alguns desafios ainda, mas a gente costuma fazer investimentos em projetos sinérgicos que a gente consiga ter a sustentabilidade econômica, né? A gente sabe que existem alguns desafios, foram citados aqui anteriormente. Então, a gente, em relação à frota elétrica e frota pesada, a gente usa o caminhão a gás, então a gente abastece com GNV e algumas estruturas a gente conseguiu otimizar alguns projetos dedicados com abastecimento de biometano, né? Mas ainda não é algo que está estruturado e em escala, então tem seus desafios, e os elétricos aí para a parte de leste-maio. A gente costuma fazer os investimentos, mas mais focado em cenários e situações que possam viabilizar esse investimento, né? Hoje são 100 equipamentos sustentáveis, num total de 2.200 caminhões. Ok, perfeito. Vamos lá, dando sequência. Nós somos mais que debutantes, né, na parte rodoviária. No gás, nós estamos iniciando esse ano com 170 ativos, começando, já temos 32 rodando a GNL, 100% a GNL. Compramos agora mais 150, ano que vem a nossa previsão são 700 ativos, todos eles a GNL. Tá? GNL a gente vai poder debater, muita troca de informação com os colegas que estão aqui, e nós estamos criando a nossa própria infraestrutura de abastecimento. Tá? Então, o desafio que tem de infraestrutura, vou abastecer aonde? Nós somos proprietários da molécula. Quando nós fizemos a sociedade com o produtor da molécula, que faz desde o upstream, que é a exploração e produção, nós temos essa molécula para o nosso ativo e para o ativo de terceiros no momento que essa rede está implementada. Tá? Então, nós somos caçula aqui, a empresa rampa esse ano, já em mais ou menos em torno de 200 caminhões a gás, e ano que vem nós pretendemos ter 900. Nosso projeto é, em 3 anos, ter 5.000 caminhões a gás. Temos uma conversa muito forte com a Scania, né? Esperamos o caminhão vir para 460 cavalos. A Vanessa sabe do desafio que é o caminhão 410 que vinha, né? Agora já tem um caminhão 460. Temos conversa muito próxima lá com a Volvo, para trazer o caminhão 500 cavalos da GNL, e com a Iveco também, que na Europa é líder de mercado no caminhão a GNL. Então, no final do dia, nós estamos trazendo a infraestrutura para vocês investirem o CAPEX no ativo, e nós vamos garantir a molécula. Hoje nós temos molécula disponível no Brasil para 10.000 ativos dia. Certo. Gabardo, Sérgio. Qual a pergunta? A pergunta é o tamanho da tua frota e a frota hoje, nossa empresa, caminhões, tratores e mais ou menos 1.200, 1.300 caminhões, uns 3.500 placas, né? Nós somos uma das primeiras empresas com carbono zero. Tá? Isso é algo que veio comigo, ou seja, começamos a sermos campeões consecutivos do despoluir, né? Que seria nós rodar com o caminhão da maneira correta. O próprio rapaz da Volvo, na palestra anterior, ele falou, hoje, ser carbono zero, tentem, mas comece fazendo a lição de casa, levando lixo, para que vocês vão separar, como é que vai ser o negócio da água, que nós não usamos água de fora das companhias de água para lavar os caminhões, nós fizemos toda a reciclagem da água. Então, é muito importante a conscientização de todos dentro da empresa, junto com as montadoras, com a participação, que o caminhão ande de maneira correta. Nós vemos um futuro que ainda não está definido um caminhão a gás. Eu não acredito no caminhão a gás, embora nós temos caminhões a gás. Mas
nenhum de vocês, nenhum transportador vai até o Peru hoje, vai até o Chile com caminhão a gás. Então, nós temos uma frota que faz todo o Mercosul, e como nós podemos deslocar caminhões? Então, nós temos alguns caminhões direcionados, estamos fazendo teste, né? Mas o importante hoje é um relacionamento montadora, caminhão com contrato de manutenção, conduta de motorista que viaje rigorosamente cumprindo as leis, e esperar, vai vir um hidrogênio, vai vir um elétrico, vai vir um misto, mas nós estamos esperando algo mais. E nós, como trabalhamos com montadoras, sabemos que já tem várias montadoras que estão fazendo estudos muito fortes com novas tendências de caminhões. Eu fui no IA agora, vi também novas tendências, mas o principal é a lição de casa que nós devemos fazer. Se nós fizermos a lição de casa, ter uma ISO 39001, os combustíveis alternativos são bons, mas a nossa conduta é que vale. Certo. Vamos lá, Vanessa. Conte o que levou sua empresa a tomar a decisão de ter os veículos. A gente sempre buscou a descarbonização das operações, começando lá por 2014. A Iveco trouxe, quem gosta de futebol aí lembra que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, e a Iveco trouxe um primeiro exemplar de caminhão a gás, que a gente, por ser parceiro, foi convidado a testar. Não funcionou, né? Porque se agora ainda é difícil a questão da infraestrutura, vocês imaginem em 2014, né? Então, naquela época, realmente foi apenas um teste. E aí a gente foi buscando aí soluções para os nossos clientes. Como a gente opera com diversos perfis de clientes, é possível a gente formular uma operação diferenciada dependendo da rota, né, do peso daquela carga. Então, por exemplo, com o Grupo Boticário, que é um dos nossos maiores clientes e apoiadores, a gente entrega todas as franquias de shopping com o Last Mile em veículos elétricos e dirigidos por mulheres. Então, é um projeto ESG, né? Assim como uma L'Oréal, que também é outro cliente, a gente faz um circuito de inbound e outbound combinado em um projeto dedicado com a rota já dimensionada para isso, né? Então, a gente pensa, na verdade, na solução para o cliente, né, e formula de acordo com o que é a realidade de cada rota. E surgiu muito essa questão da sustentabilidade por saber que seria uma necessidade, né? Hoje, 25% das emissões globais são oriundas de CO2, são oriundas do transporte rodoviário. No Brasil, na verdade, 35%. Né, para a gente pensar o quanto que é relevante isso no Brasil, da gente buscar essa descarbonização. Então, a gente começou lá em 2014 e agora foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. Foi uma decisão de vocês ou um pedido dos embarcadores? Foi uma decisão nossa, olhando para o estratégico, para o futuro, mas lógico que ela precisa parar de pé com o cliente, né? A gente não vai comprar caminhão sem ter a questão do apoio do mercado, né? Então, hoje a gente já vê vários clientes que estão embarcando conosco nessa. No início foi muito mais difícil, né? Até a gente conseguir. Ainda é um mercado que a gente tem que desbravar, né? Mas tem aí diversos clientes que vêm apoiando esse movimento. Leandro? Bom, a Coopercarga sempre teve bem forte essa questão da inovação. Em 2004, nós fizemos o primeiro investimento sustentável, não sei se... na época com a Scania, em parceria, um projeto com a Natura, do cavalo movido a álcool. E também não deu certo, porque consumia demais e tinha algumas particularidades. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente está falando de gás, de biometano, o álcool já seria uma solução, né? O etanol já seria uma solução, e já se pilotou isso no passado e não foi à frente por uma série de questões aí que, por falta de foco mesmo, né? E pensando no futuro também, assim, a Coopercarga, pensando na estratégia, a gente vê isso como um ponto importante para a sustentabilidade do negócio a longo prazo, e também a gente olha isso como uma vantagem competitiva. A gente sabe hoje que o comprador aí, ele tem uma tendência a se inclinar mais pela compra de um produto sustentável,
ele até está disposto a pagar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo a mais, não é muito, né? E a gente sabe que tem grandes desafios. O grande ponto que a gente vê ainda é a questão da infraestrutura, porém, a gente tem feito projetos em parceria com a indústria para driblar essa questão da infra, né? Quando a indústria olha o inbound e o outbound em conjunto, geralmente o CAPEX é alto, mas a parte o custo operacional da sustentabilidade é mais baixo. Então, nesse contexto, a gente consegue colocar projetos que façam sentido, inclusive, do ponto de vista econômico. Então, poderia citar alguns aqui, né? A Vanessa citou uns, clientes estão apoiando, né? A gente parte para a parte de cosméticos, Boticário, Natura, L'Oréal, a gente tem vários, até agora a parte do agro, de máquinas e implementos. Então, na nossa visão, é algo que veio para ficar, mas que, em função da infraestrutura, hoje é necessário fazer uma relação com o cliente mais consultiva e menos transacional, para que a gente consiga colocar isso em pé. Então, essa é a nossa visão aí desse tipo. Tem uma apresentação, acho que fica mais fácil elucidar o nosso negócio, tá? Mas um pouco. A gente vem, de novo, entendemos o movimento do caminhão álcool, sabemos que tem pesquisas hoje na USP para poder o desenvolvimento, tem aí o H2 e tem o gás, né, que a Ritter, líder de mercado, quando se fala do biogás, e claro que precisa da ajuda do cliente. Tá? A nossa tese ela é embasada em cima de escala. Nós não temos como trazer a infraestrutura sem escala. Então, qual é o frete mais barato que ninguém quer aqui? Grão. Então, nós desenvolvemos o grão. Então, a nossa conta da Virtus GNL para transportar grão no preço do vale que está hoje. Então, nós vamos conseguir atender o cliente com preço mais competitivo com o diesel. Então, a nossa tese de investimento, onde os fundos de investimento estão na nossa companhia, onde nós temos um sócio que está aberto na Bolsa, que é a Eneva, acabamos de fechar uma parceria com a Compass, nós vamos entregar gás barato para competitividade. E nós estamos criando uma estrutura própria de abastecimento para a competitividade. Depois eu posso compartilhar com quem quiser interesse, eu compartilho o mapa. Esse ano já estamos montando em janeiro do ano que vem 4 postos de abastecimento, ano que vem tem 17, em 2026 nós temos 35 pontos de abastecimento das principais rodovias a cada 500 quilômetros. Uma parceria com o governo federal, com o ministro Renan Filho, e 1% de toda a arrecadação do pedágio vai ser para a descarbonização de rodovias federais, que isso traz o quê? Não só o free flow, como o replantio de árvore e a instalação de pontos de abastecimento de biogás e GNL, o Ministério do Transporte, o Ministério do Minas e Energia, que vem apoiando com combustível do futuro, com o PATEM, com o gás para empregar, também tem a ponte de desenvolvimento. O BNDES vai começar, a partir do ano que vem, a financiar caminhão a gás pelo Fundo Clima. Estamos falando aí de dinheiro que é IPCA mais 2. Então, o governo federal tem feito, sim, o seu apoio desde o governo passado. Tá? Então, a gente é muito atuante nisso, muito atuante na parte regulatória. E, de novo, se um caminhão zero a gás, com uma carreta zero, tá? Eu consigo baratear o frete do grão, muito mais um embarcador que tem valor agregado. Então, a narrativa do gás, assim como na China hoje já produz mais caminhão a gás que a diesel, assim como na Europa já tem uma frota de 480 mil veículos a gás, nós que temos o biogás, nós que temos o gás onshore, nós que temos aí um pré-sal trazendo essa molécula, nós acreditamos, como upstream, como produtor de gás, que nós vamos, ao futuro, colocar gás mais barato. Por que vocês estão na Virtus investindo na infraestrutura? Para quebra de paradigma. Hoje, o produtor, o investidor do caminhão a diesel, ele tem o segundo ciclo, é a venda do caminhão. Então, ele pressiona a indústria para comprar a escala, usa o caminhão 1, 2, 3 anos, depois ele tem um valor de revenda 50%, 60% do ativo. Quanto vale o caminhão a gás hoje, depois de 5 anos? Quem compra? Né? A nossa cadeia de valor é diferente. Tá? A gente acredita que esse caminhão, a gente não vai vender esse caminhão. A gente vai dar para o agregado para fazer o transporte pelo simples fato de abastecer na nossa rede de postos. Então, a nossa tese é disruptiva. É diferente. Né? Por isso que nós estamos aqui na feira, com um pequeno stand, mostrando o que é o GNL que vem fazendo no mundo. Nós temos toda a parte de literatura que embasa a nossa tese e o mercado financeiro que vem embasando os nossos investidores. E um detalhe, vocês têm essa infraestrutura para servir você e o agregado ou você abre... Não, todos... Vamos lá. A ideia hoje... Nós estamos trabalhando uma agenda regulatória. A ANP não tem regulamento para fazer abastecimento de caminhão GNL. Então, nós temos um sandbox regulatório com a ANP, uma licença especial para toda a base de abastecimento, para daí sair
o regulamento do país. Tá? Então, nós estamos criando o regulamento junto e estamos trazendo todos os parceiros. Tem conversa muito forte com a Lenarge, lá com o Marcinho, conversa com a Transpes, tivemos uma conversa agora com a Soma, e a ideia é pegar parceiros estratégicos, no qual tem um interesse em pegar essa agenda de descarbonização e em apoiar a fazer o desenvolvimento. Não quero investir num caminhão, eu invisto num caminhão e você opera abastecido. Então, o nosso negócio é diferente. Nós não somos só um operador logístico. A operação logística é que leva eu a monetizar minha molécula. Nós somos produtores de gás. É diferente. Certo. Sérgio, um detalhe. Surgiu aqui no painel com os produtores, os representantes dos fabricantes, a questão: é lucrativo ser verde? É lucrativo ser verde? Ou seja, você ter caminhões de baixa emissão, etc., com alternativas energéticas, é lucrativo? Se eu não acreditasse, eu desistiria, né? Muito. Tá. Eu acredito que todas as pessoas devem pensar em preservar o meio ambiente a partir do primeiro passo, a partir de quando as pessoas acordam. Por isso que eu falei para você, eu não conheço outra empresa, nem quem certificou a empresa, que tenha carbono zero como transportadora. Tá? Nós conseguimos. Nós fomos a primeira empresa também, graças à montadora Volvo, que nós fizemos a ISO 39001. Tá? Porque foi falado primeiro a falta de motorista. E o motorista, quando ele está num ambiente saudável e que ele vê que está valendo a pena, ele permanece dentro. Eu conheço você há mais de 6 meses, né, Fred? Sim. E conheço também o Marcelo há mais de 6 meses. Vocês nunca viram eu reclamar de falta de motorista, ou alguma vez vocês viram? Eu não reclamo nada, para mim está tudo bem, está tudo certo. Agora, o meu café da manhã começa com uma palestra com os motoristas. Aonde eu estou, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu converso com eles, porque os motoristas têm problemas. Nós temos problemas, e como nós vamos estar junto com eles? Agora, o ambiente faz com que o colaborador permaneça dentro da empresa. E isso é muito importante. A conscientização deles é muito importante. Vocês vê um motorista, seja de automóvel ou de caminhão, jogar um toco do cigarro fora, vocês não ficam chateados? Então eu falo para o motorista, gente, vocês têm que ser o exemplo, vocês são o cartão postal da empresa. E isso a gente fala com a montadora ela participa ativamente. Os melhores motoristas que tirarem nota no sistema da empresa Volvo vão jantar com o presidente da Volvo e conhecer a fábrica da Volvo. Vocês acham, o que vocês acham disso? O motorista fica, eu quero ser o melhor, mas vão ser 10. E os outros? Todo mundo está tentando, mas 10 vão ter o privilégio. O resto não vai ter o privilégio. Mas a iniciativa da montadora, a iniciativa da montadora está fiscalizando o que a nossa empresa faz, que o motorista faz, a conduta que faz, isso é sinônimo de economia para a empresa, sinônimo de economia para o nosso cliente, a permanência do motorista dentro da empresa, a satisfação do nosso cliente, isso é que vale para nós, que vale que a satisfação do nosso colaborador até o nosso embarcador. Vanessa, no caso de vocês, o que fez levar e o que vocês acreditam que é o mais importante nesse desenvolvimento de conseguir um transporte mais verde, etc., etc. O que é que vocês estão fazendo? Ou seja, é óbvio que é lucrativo, como o Sérgio disse, mas gera maior preocupação do que quando você tem uma frota diesel ou menor preocupação? Perfeito. Eu acho que ainda é muito desafiador, né? No Brasil, a gente tem diversas questões. Infelizmente, eu não acredito tanto quanto você na questão do governo estar apoiando, porque a gente vem aí há 3 anos tentando não, né? Fazendo na prática aí. A gente tem 248
cavalos 100% movidos a gás, e a gente não tem nenhuma isenção ou algo diferente, né? Mas é aquela história, a gente não está aqui para chorar, né? E sim para fazer acontecer, é isso que o empreendedor é movido, a gente é movido a desafios, e ao contrário de que esperar algo cair do céu, ou do governo, ou do cliente, enfim, a gente está aqui para dar as mãos, né? E conseguir, eu acredito muito que a sustentabilidade ela tem que ser um ecossistema, né? O que a gente vem tramitando aí, a questão de PL do carbono, né, que está no Senado, eu acredito que vai apoiar muito a questão do transporte sustentável. Como eu disse, como eu trouxe aqui os dados, o transporte é sim um patinho feio na questão de emissão de CO2 e a gente não pode fechar os olhos com relação a isso. Eu e o Gabardo, o Leonardo também, né? Somos gaúchos, a gente passou agora em maio por uma das piores tragédias ambientais que vocês podem imaginar, né? Que foi a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Foi terrível. Agora, semana passada, em Valência, na Espanha, está acontecendo o mesmo. A gente não pode fechar os olhos achando que isso não tem impacto no clima, que o transporte não tem impacto no clima, que é uma coisa para o futuro, né? Então, muito motivados por isso, a gente vem fazendo a diferença e buscando parceiros. Tá aqui o Rael, acabou de chegar na palestra, vi ele e lembrei o quanto ele falou: olha, eu admiro vocês porque são corajosos e empreendedores. O Rael nos apoia na questão do biometano. A Reiter é uma das primeiras empresas, na verdade, a primeira empresa no Brasil. A gente tem 3 pitstops de biometano. E a nossa ideia é que um resíduo, que é um problema para uma indústria, para o agro, para a pecuária, possa vir a se tornar o combustível para caminhões pesados, né? E também para indústrias. Isso já é uma realidade, isso já vem acontecendo. A gente já abastece com biometano nos nossos pitstops. Temos clientes que também já têm esse biometano. Então, assim, é ainda desafiador a palavra lucrativa, né? Claro que tem que parar de pé, mas eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Só que se a gente não começar, a gente, né, está fadado ao fracasso. O difícil é começar. Vocês começaram nisso. E nas outras ações ESG, o que vocês têm de diferencial? Boa. Eu vim até com a blusinha aqui da Reiter, que é de mulheres, né? Eu falo aí por si só, eu sou uma mulher na liderança, então tenho um cargo de diretoria e não é porque eu sou irmã do fundador. Acho que eu venho, eu faço meu trabalho, né? E venho representando muitas mulheres na logística. Acho que isso é bacana. Vejo outras aqui que estão aqui. Que poderiam seguir outros caminhos, que tem do pai, do irmão, enfim, e que acabam seguindo os passos aí num mercado super desafiador, que é o transporte, é a logística, ainda um segmento muito masculino. E eu também gosto muito de empoderar as mulheres, que elas são capazes, né, de tudo. E a gente fez agora uma escola de motoristas mulheres, acabou de lançar no Rio Grande do Sul, parceria aí com o SESC Senat, inclusive. São 12 mulheres que estão iniciando conosco, e a ideia é formar mais mulheres para o mercado de trabalho, né? Porque muitas, e eu concordo também, acho que nos meus colegas aqui, é desafiador você dar um equipamento aí de mais de R$1 milhão para um motorista sem experiência, um motorista homem, ou uma motorista mulher, indiferente. Então, a gente tem que formar mais pessoas para o mercado de trabalho, e isso indifere se é homem ou mulher, e a mulher tem, sim, capacidade. Então, eu acho que essa questão da diversidade e inclusão é algo que a gente trabalha muito. Inclusive, esse é um projeto muito bacana, e que já vi parceiros aqui também, estão super convidados a aderir conosco, que a gente quer mais parceiros para conseguir formar ainda mais mulheres e que estejam no mercado de trabalho. Estou replicando a mesma pergunta. Vamos lá. Nós também, na Coopercargo, assim como a Reiter, nós temos essa visão também, a lucratividade ela é um desafio ainda, mas a gente olha um âmbito mais sistêmico, né? O ESG como uma visão mais sistêmica, como eu comentei antes. A gente conseguiu gerar uma retenção maior de colaboradores, né? A questão do propósito, isso faz toda a diferença. Questão de mulheres hoje, né? A questão de diversidade também. A gente tem hoje uma política voltada para mulheres na liderança e também no caminhão, dirigindo. Nós começamos com o Last Mile, mulheres dirigindo, uns projetos aqui para a parte de cosméticos,
e hoje a gente já tem mulheres dirigindo caminhões pesados a gás. Então, no contexto, a gente vê que é um caminho sem volta. Hoje é lucrativo. Em escala, a gente entende que tem muito desafio ainda. Contudo, como eu comentei antes, quando a gente se une, e aí muito dessa parceria com o próprio cliente, quando ele começa a olhar a situação diferente, quando a gente se une para driblar esses desafios, a gente entende que já fica em pé. Então, hoje a gente já consegue ter projetos hoje dando rentabilidade. Isso há 2 anos atrás a gente não falaria, hoje a gente já consegue ter projetos que dão rentabilidade para a empresa e geram valor para o nosso cliente. E aí eu cito ainda que a gente também tem o hub de produção de biometano. Ainda não tem uma regulamentação da ANP, então a gente sabe que para vender biometano é complicado. Então, mais um ponto que prejudica a parceria, né? Porque às vezes a gente passa com o mesmo caminhão no mesmo lugar, eu não consigo comprar o biometano apenas para consumo interno, né, da própria frota. Só da própria frota. E o que a gente tem? Hoje, o Sul é um principal produtor de biometano, o pessoal já produz e joga na rede, e a gente faz parceria com alguns pequenos produtores em Carambeí. Então, eles produziam, jogavam na rede, e aí, a partir de então, eles investiram em compressor, produzem, e a gente abastece e passa no posto. Só para você ter uma ideia em termos de custo, né? Hoje, o custo metro cúbico do GNV é R$5 a gente compra. E lá, o cara produz a menos de R$1, né? Porque é dejeto, né? O grande custo é a logística e a infraestrutura. Então, a hora que isso escalar, o custo do gás, né? Que nem o colega falou aqui, a gente investe porque acredita nisso. A gente acredita que a matéria-prima, o gás, é mais barato e ele vai ser um diferencial, né? Então, a gente ainda investe acreditando no futuro, mas hoje já tem projetos que ficam em pé economicamente falando, mas a gente tem um belo desafio para escalar isso, né? Então, ainda não é totalmente lucrativo, mas em breve será. Certo. José? Só colocando, tá, Vanessa? Nossa empresa tem 0 investimento público, tá? Todo o nosso investimento é um venture capital do nosso fundo de investimento familiar, que nós viemos desenvolvendo e fizemos nossos investimentos, tá? O que está acontecendo é um ambiente regulatório favorável a esses desafios. Ora, o governo tem apoiado nas iniciativas que tem aí, tem vários programas, inclusive o CBIOS, né, uma ampliação do CBIOS, como você falou muito bem, que está sendo aprovado no Senado, além do destravamento da parte regulatória, né? Nós, na parte ISD, nós nos orgulhamos de estar no Amazonas, né, que nós temos em cidade 2, 3 mil habitantes, uma escolinha de alunas mulheres, que começam lá como gestora de pátio, ela começa a fazer o pátio de manobra, dentro do pátio de manobra ela vai para a transferência do produto, que nós transportamos gás hoje. Hoje nós já transportamos 1 milhão de metros cúbicos por dia de gás, na maior operação do Brasil, da América Latina, onde nós pegamos gás no interior do Amazonas, essa molécula de GNL no interior do Amazonas, e levamos para Roraima, a 1.100 km de distância, com 2 reservas indígenas pelo meio, um desafio de uma corrente às 6 da tarde, só podendo passar às 6 da manhã. Então, já temos hoje, na nossa escolinha, né, no interior do Amazonas, mulheres, e estamos treinando a primeira índia, tá, para ser motorista de caminhão pesado. Tá? Da parte ISD, todos os nossos postos de abastecimento, ele tem uma comida balanceada, nós temos um alojamento para o motorista, se ele quiser dormir no caminhão, ele dorme no caminhão, ou ele dorme dentro do nosso alojamento, com toda a parte aí de banheiros limpos e tal. O desafio do motorista é muito pelo que a família do motorista vê. Não temos infraestrutura nenhuma ao longo da rodovia. É um trabalho desumano. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. É um trabalho desumano. O que vocês estão fazendo, né, em né? relação às motoristas mulheres? Aqui em São Paulo deu problema. A maior parte das empresas fizeram opção de motoristas mulheres e descobriram 2 problemas que precisavam resolver. Existiam mulheres que eram mães, tinham filhos. O que fizeram as empresas? Colocaram em rotas curtas para que pudesse voltar para casa a tempo. 2, cadê o banheiro? A tradição é que não tem. Ou quando tem, é Essa catastrófico. Eu posso responder. É catastrófico. A gente, por ter, né, grandes fornecedores de postos, enfim, né, meu primeiro paradigma foi como que eu vou contratar uma mulher se eu não dou essa infraestrutura para ela na estrada? Só que aí não depende da hater, concorda? É da infraestrutura mesmo. Então, a gente, no nosso setor de compras, a primeira questão foi uma listagem de postos onde tem a capacidade, tinham que mandar foto, mostrar, né, a capacidade de receber as nossas mulheres. Então, esses postos são cadastrados e são prioridade para abastecimento. E os que não tinham, quer vender para hater, e a maioria queria,
Então, vamos fazer um ambiente bacana para também receber a mulher, porque a maioria só tinha mesmo o vestiário, o chuveiro para homem, né? Concluindo a minha fala, né? Primeiro a infraestrutura. Por que no começo da oportunidade que eu estou tendo de explanar o nosso projeto, nós falamos da infraestrutura? Hoje, o desafio do biometano é a infraestrutura de abastecimento. Você não tem capilaridade. Como você falou, nós não conseguimos chegar na América do Sul, né, com um caminhão a gás. Não conseguimos hoje. Mas a tendência, com o desenvolvimento dessa molécula, com o nosso gás, é que o transporte a gás, a vocação do Brasil é isso. O pré-sal caipira, ele vai sair do papel. Ele tem que sair do papel. Tá? Então, assim, existem movimentos muito fortes de empresas como Mubadala, que comprou a Ativos, você tem aí, enfim, Cocal, você tem São Martinho, todos eles fazendo investimento em planta de biometano para o inbound. Primeiro, sim, para o inbound, que é onde ele já beneficia essa molécula dentro do próprio inbound, e depois para o outbound da empresa. Mas a parte de ESG, não só descarbonização, mas como um motorista por si só, tá? A nossa empresa, assim como o exemplo dos colegas que estão aqui, né, nós focamos muito no motorista. Tá? Primeiro, o salário, né? O pé do motorista, o acelerador. Nosso motorista ganha um bônus de até R$500 por mês, dependendo do consumo de combustível, com esse bônus, que é o dinheiro no bolso, no final do ano, e tem um prêmio no qual a família vem para a empresa. Então, nós pagamos uma parte de cursos, tanto para o filho ou para a esposa, para ele poder estar engajado nessa jornada com esse motorista. Eu só queria fazer um ponto aqui, jogar uma provocação, na verdade, porque ampliar um pouco mais o horizonte nesse sentido, né? A gente olha muito a questão de postos de combustíveis, né? A Copercarga possui mais de 12 postos para caminhões pesados, e, na maioria, o posto ele tem, hoje, a mesma infraestrutura, tem uma limitação, obviamente, para a questão das mulheres, mas já é possível tê-la. Eu acho que o grande ponto que a gente olha o posto de combustível não é o grande desafio é a própria operação, né? A gente trabalha com mineradoras, por exemplo, e vai entregar. Independente de ser homem ou mulher, hoje tem casos que o caminhão chega e fica a 3 quilômetros de distância na rodovia durante 4, 5 dias, aguardando a descarga, né? Então, seja homem ou mulher, a infraestrutura ela não propicia com que o sistema funcione. Então, a gente olha muito a questão da diversidade de gênero, mas é uma questão até de respeito com o profissional. Então, a gente não entende que o desafio da mulher no caminhão está relacionado a postos. Está muito mais relacionado à parte sistêmica, e volto no ponto que a Vanessa comentou, realmente a própria indústria entender isso, todos se conectarem nesse sentido. Não, mas o bom é que quando você providencia infraestrutura para a mulher, Já tá. você acaba providenciando uma melhor infraestrutura para os homens, que é absolutamente lamentável. Agora vamos dar a voz ao Sérgio. Bem, eu, além de administrar o Grupo Gabardo, eu também sou presidente do Sete Sergues. Como Sete Sergues, a gente chamou a montadora Volvo e pedimos para eles pagar a conta de fazer curso e dar a carteira de motorista para 30 mulheres. Deu certo. Então, ou seja, colocar a mulher também para ver como é que é bom bater a alavanca na gíria do motorista. Mas nós temos que ver dentro da empresa como é que é. Nós criamos alojamento em todas as nossas filiais. Então, como a nossa operação ela se dá basicamente de Goiás ao Rio Grande do Sul, ou seja, 70% do nosso volume, nós temos o alojamento dentro das nossas filiais e também os postos que nós abastecemos têm que ter um lugar para as mulheres. Eu acho que o respeito é muito bom e valorização da mulher, porque a mulher, muito mais que nós homens, ela é vaidosa, ela não aceita tomar o banho e sair. Ela tem que escovar o dente, ela tem que se pintar, ela tem que botar o batom. E ela faz isso até com o próprio caminhão. E a gente fica muito orgulhoso, né, de ver as mulheres lindas, maravilhosas, senhoras, mas tem o caminhão com tudo. Tem o batom do lado, tem isso e aquilo. É um brinco. Exatamente. E, além do mais, o respeito que as empresas têm quando essas mulheres, principalmente essas mulheres vaidosas, chegam numa empresa. Mas, em 2005, eu tive meu único filho assassinado. E aí a casa caiu. Eu tive que levantar. E uma das coisas que eu fiz
foi ser muito social. Eu e minha esposa, que é psicóloga. Então, nós criamos, ajudamos a Liga do Câncer de Canoas. E lá colocamos o nome do nosso filho. Isso, socialmente, é muito bom. Eu, como presidente de CETSERGS, recriei, porque estava parado por algumas razões, o NAS, que é o Núcleo de Ação Social do CETSERGS, aonde quem administra essa parte são as esposas da diretoria do sindicato, que é o Sindicato dos Transportadores, né? Então, essa parte foi muito bom, mas com a vinda também que nós fomos a primeira empresa, principalmente no estado, acho que no país tinha uma ou duas, não me lembro, mas com a 39.001, também nós tivemos uma transformação. Então, hoje, nas principais filiais, nós já temos uma psicóloga para atender principalmente os motoristas e toda a família dos motoristas. Porque o motorista não é nada se ele não tiver a família junto dele e dando apoio a ele. E muitas vezes o motorista fica muito tempo de longe de casa. Então, o incentivo de estar junto, e se tem algum problema em casa, porque o filho, porque isso, que aquilo, eles podem procurar a psicóloga da empresa. Com a 39, todo motorista, antes de viajar, ele é furado o dedinho e vê a pressão dele. Então, o motorista, ele estando bem, a carga chega bem. O cliente fica satisfeito. E para nós, dentro da nossa empresa, o que importa é que o nosso embarcador esteja satisfeito, que o nosso colaborador esteja satisfeito. Isso é o que importa. E nós cumprirmos rigorosamente a lei. Quanto ao colega aqui, que ele tem ajuda do governo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não foi isso que eu quis dizer. Espera aí. Não, eu queria ter... Espera aí. Eu queria te enaltecer os teus projetos, não é? Mas eu quero dizer para vocês que... Tomara que tu consiga, eu não consegui. Eu quero dizer para vocês que nós, gaúchos, como a Reiter, a Gabardo, ficou com 257 caminhões embaixo d'água. Embaixo d'água, não é na água, embaixo d'água por mais de 30 dias. Ou seja, acabou, tá? E lá teve empresas de 100, 200 caminhões que ficaram embaixo d'água. Se vocês souberem, alguém de vocês sabe que o governo foi lá e fez alguma coisa, levanta a mão, por favor. Eu gostaria de ouvir quem é que foi que eles fizeram Foram alguma as coisa. empresas. Quê? Foram as empresas que fizeram alguma coisa. Foram as empresas que estão tentando se reerguer e continuar na frente. Mas eu também sou de uma coisa, penso, eu não tenho que esperar nada do governo, eu preciso ajudar o governo. Agora, num momento desses, acho que o governo deveria, principalmente nesse momento, ajudar. Mas nós não estamos falando de governo agora. Nós temos que aplaudir e terminar a conversa. Tá, mas deixar claro aqui, a Vanessa se botou numa enrascada. Tá, estou numa enrascada. Vamos lá. Eu sou do Amazonas. A maior crise que teve agora do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma falta de oxigênio. Tá? Na falta de oxigênio, a gente não divulga. Tá? Pera White Martins, que chegou por exército, chegou da Venezuela, faltando oxigênio, nós doamos 20 carretas de oxigênio para o Amazonas de graça. Então, assim, a nossa companhia tem 54 anos, eu carrego o nome do meu pai, meu filho carrega o nome do avô. Tá? Nós não temos apoio nenhum do governo. O que nós estamos fazendo é que nós temos o departamento regulatório muito atuante da nossa companhia, assim como a companhia de petróleo e gás, no qual nós estamos fomentando uma agenda positiva para o gás, para o biogás, para a transição energética. Tá? Quando eu falei que ele está fazendo os movimentos, não botou R$1 ainda no meu bolso, não botou R$1 de financiamento, meu dinheiro é do lado do Itaú, que nós estamos clientes há 50 anos, é do Bradesco, e nós estamos desenvolvendo uma cadeia de valor, porque somos empreendedores, assim como seu irmão, assim como o senhor teve o seu primeiro caminhão, e como todos nós aqui. Nós somos um mercado, tá? O nosso mercado é um mercado que é onde a Vamos, o Grupo Simpar, tem 40 mil ativos, né, e tem 0,5% do mercado. Um mercado muito pulverizado. Então, são iniciativas como essa, iniciativa como a Ritter, que é uma das maiores empresas e a líder desse mercado, iniciativa como o senhor vem fazendo da lei da ISO 39.000, que nós já temos 3 ISO, apesar de 3 anos de companhia, temos 3 ISO e a SASMAC, estamos tirando a 39.000,
entendemos o seguinte: temos que nos dar as mãos como empreendedores de nos ajudar. O meu ponto de abastecimento vai abastecer o caminhão de todos vocês. É o meu CAPEX. E com combustível mais barato. Então, o desenvolvimento que a Rita vem fazendo brilhante, onde o embarcador é parceiro dela, que tem que ajudar a pagar a conta, é um desafio. Agora, a palavra que eu venho dar aqui é: o gás vai sair do papel. Se é com CBIO, se não é com CBIO, se é com governo, sem governo, são com nós, empreendedores, investindo, colocando o nosso risco, é com a Scania, a Iveco, a Volvo, a Volkswagen, a DAF, que está olhando esse mercado. Isso já existe na China, nos Estados Unidos, na Europa, por que não no Brasil, onde a nossa vocação é o transporte rodoviário. Tá? Então, só para deixar claro aqui, tá? E acredito em que o governo está aí para atrapalhar. Nós temos que tentar mostrar para ele para deixar de atrapalhar. Não quero nem que ajude, só deixar de atrapalhar já é bom demais, não é isso? Nós temos que ajudar. Tá bom? Mas é só isso. Bom, Vanessa, tem algum comentário? Não, só quero pedir desculpa que não foi minha intenção, não foi. Mas foi bom, foi bom. Vamos lá. Curiosamente, eu tenho agora de passar a palavra para o Wagner, porque o nosso entrevistador-chefe eu não dei espaço para ele perguntar. Então, por favor, Wagner. O papo estava ótimo. Eu estava aqui assistindo, estava muito bom. Mas vamos lá. Está funcionando? Está funcionando? Vamos lá. ESG. Então, estamos falando de meio ambiente, social, né, sobre a parte social e governança. A entrada do ESG, a cultura ESG, na empresa de vocês, o que mudou na forma de vocês trabalharem? Vocês estão falando uma série de coisas aí, né? Mas, dentro da parte da empresa e dos funcionários, o que foi o impacto social e se, dentro do grupo de pessoas que trabalham com vocês, isso começou a gerar ideias novas dentro da empresa, vindo dos funcionários, e um processo de inovação natural dentro da empresa. Vocês sentiram isso quando vocês começaram a trabalhar com essa cultura? Acho que o principal é a governança, né? A nossa empresa, de novo, a gente vem com um investimento vultuoso em cima de investimento, de compra de ativos, implementando uma cadeia de valor que não existe no país, né? O ESG, principalmente a parte de governança, nós temos um compliance, temos 5 conselheiros, que veio de diversos setores, inclusive o Zé Mauro Coelho, ex-presidente da Petrobras, está no nosso conselho, o Hamilton Amadeu, da EGEA, vários setores, né, tem no nosso conselho. Eu acho que é a governança. É pela governança que nós vamos controlar o sucesso da informação do motorista chegar no CEO da companhia. Tá? Então, assim como o senhor faz toda essa parte de acesso ao colaborador, com visitas, a base nós fazemos, tenho certeza que a Vanessa faz, né? O nosso amigo Leandro também faz, mas a governança é a que faz a companhia crescer. É pela governança, pela cabeça do empreendedor e é pela cabeça dos executivos que estão aplicando esse novo jeito de administrar a companhia. Só pegando, também da mesma forma ali que o José, a gente também acredita nessa política de governança, né? E, como eu citei anteriormente, gera um ambiente mais favorável, acho que é a diversidade e o engajamento dos colaboradores. Então, na prática, a gente consegue observar, sim, uma evolução, um engajamento e uma união também nesse sentido, mas esse engajamento, essa política de governança também, acho que a gente acredita muito nisso para retorno dos investimentos, né? Então, nesse sentido, eu acho que gera um grande valor. Bom, eu acredito muito que o ESG ele é transversal, né? Ou seja, ele tem que permear em todos os setores da empresa. Não adianta o CEO, eu como diretora ESG, querer uma coisa e não estar na cultura, no propósito, no dia a dia das pessoas. A partir disso, como que a gente foi criando essa cultura, né? Porque ela tem que ser trabalhada diariamente, né? Então, em 21, a gente fez uma área específica, que eu tomei frente, e através de uma pesquisa com os nossos principais stakeholders, seja cliente, fornecedor, os próprios colaboradores, a gente definiu alguns temas materiais, né? E aí a gente foi trabalhando em grupos dentro da empresa com relação a isso. E isso estimulou muito as pessoas estarem engajadas. Então, desde, sei lá, coisas pequenas, como mudar o uniforme, os motoristas vieram pedir, pelo bem-estar deles, a mudança do tecido da camiseta. Então, uma coisa que parece simples, né? Mas que é ESG na prática,
porque é o bem-estar do meu colaborador que está na estrada no dia a dia. A própria ideia da escola de motoristas, claro que teve uma forcinha minha, mas foi algo que foi encabeçado por um grupo de trabalho. Eu tinha no papel, mas não conseguia colocar na prática. Quem colocou foi o meu time do comitê de ESG, que conseguiu trazer para a prática. Então, eu acho que o ESG ele é muito bacana, porque ele tem que ter todos os colaboradores unidos em um mesmo propósito. E isso vale também para os fornecedores, né? Nos trazerem aí soluções. Tá? O pessoal da Cayer aqui, a gente trouxe para o Brasil, não existia no mundo, né, gurias? Foi a primeira carreta com frio elétrico, né? Com um eixo elétrico e num cavalo elétrico. Então, é uma coisa totalmente fora da caixinha que a gente provocou e o fornecedor também acaba co-criando conosco, né? Então, acho que é a partir disso que a gente vai incentivando que a inovação venha para o Brasil, né? Bom, agora eu deixo a última palavra ao Sérgio, por favor. Que responsabilidade. Mas eu gostaria de perguntar, a primeira coisa do colaborador foi: tem que mudar? Tem que fazer? Tem que isso aí? E nós, bem claros, não. O mundo está nos dizendo que este é o caminho. Não é que tem. Nossa empresa está indo neste caminho. Mas eu entendo como empresa que o ESG ele é nada mais do que nada menos do que fazer com que todos os colaboradores administrem a empresa. Mas, é lógico, eu simplesmente vou puxar o timão aqui na frente. Eu estou com 2 aparelhos celulares, eu dou para vocês. Hoje eu recebi 3 ligações. Eu sou o cara mais inútil que tem dentro do grupo hoje. Sim, verdade. Porque eu só encho o saco, né? Cobro. Então, digamos, aquelas pessoas que são responsáveis perguntam: como está o projeto? Como está andando? Tá? Não me serve. Né? Não serve, porque não é isso e tal, mas eu saio fora depois. Então, eu sou um cara chato, mas minha empresa, meu grupo hoje, ele roda sem eu. Eu sou a pessoa que não faz falta dentro da empresa. Mas, lógico, eu chego dentro da empresa e se tem um lixo no chão, eu ajunto. Eu vou dentro do banheiro das oficinas para olhar como é que está o banheiro. Não é sempre, mas volta e meia eu vou. Eu não aviso quando eu vou numa filial. Eu vou lá na filial e uma das primeiras coisas, eu vou no RH, eu vou no banheiro, eu vou almoçar junto com o colaborador. Eu pergunto para o colaborador: escuta aqui, chefe, me conta, como é que se come aqui? O que precisamos, que você acha que temos que mudar alguma coisa? Então, ouvir das pessoas que estão junto com a gente, eu acho que é o grande ESG. Mas, lógico, é dar direcionamento aos propósitos de quem nos contrata. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não estou aqui para comprar, vender, mas eu sigo muitos exemplos que hoje me faz eu forte dentro das empresas que eu presto serviço. Porque nós temos respeito e, além de tudo, nós respeitamos quem nos contrata. E isso nos faz muito forte, graças à equipe que nós somos dentro da empresa. Porque quem tem Deus, tem família. Eu me orgulho muito de ter uma maravilhosa esposa que com 45 anos engravidou, e eu tenho um filho de 17 anos que vai completar 18 anos em dezembro. Voltei a ser pai, avô, qualquer coisa assim, porque eu acredito muito em Deus, mas eu acredito muito na família. E eu quero que vocês levem um exemplo. Todo colaborador que tem família tem Deus. Todo cara que tem Deus tem família. E todo cara que tem família, problema é zero. Lembrem disso. Obrigado, desculpem.